Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Se você é novo aqui, meu nome é Raíssa Félix, se você está no Lebensfreude. Nesse canal eu faço resenhas de perfume, de livros, posto conteúdo de astrologia, dentre outras coisas. Então, se curte esse tipo de conteúdo, vale a pena se inscrever aqui abaixo e ativar o sininho para não perder vídeo nenhum, certo? E eu vou ficar muito feliz se ao final desse vídeo você puder deixar o seu joinha e deixar um comentário aqui abaixo, tá? Porque isso ajuda muito o canal. Hoje eu trouxe mais uma resenha de dia para vocês. Foi mais um livro que eu li online, então eu não estou com o livro aqui em mãos para mostrar para vocês, mas não é difícil de ser encontrado. Ele inclusive foi recentemente reeditado. Eu vou deixar a capinha aqui para vocês na capinha do vídeo, bem como o título e o nome do autor aqui abaixo, facílimo de achar. O livro é O Imbecil Coletivo, do Olavo de Carvalho. Eu vou deixar inclusive linkado no final desse vídeo a resenha que eu fiz em 3 partes do o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. E como eu li aquele livro e gostei bastante, eu resolvi dar uma olhada no Imbecil Coletivo, que eu também gostei bastante. Ele é bem no estilo do mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. É uma série de artigos sobre uma variedade de temas e que um ponto comum é que o Olavo vai criticar a intelectualidade brasileira. Então são vários temas que ele vai abordar, por exemplo, a legalização das drogas, ou então a intelectualidade propriamente dita, crime, corrupção, etc. E eu selecionei aqui alguns temas, alguns comentários que o Olavo faz que eu achei mais interessantes, para dar uma ideia tanto do pensamento dele quanto do que vocês podem encontrar no livro. É importante dizer que o livro foi publicado primeiro na década de 90, se não me engano, 96, mas infelizmente, eu preciso dizer, eu acho triste, ainda é muito atual. Então, várias coisas que ele critica no livro, a gente ainda consegue ver ainda agora em 2021. Então, é um livro que seria bom se tivesse envelhecido, mas não envelheceu, continua atualíssimo. E entre as questões aqui que eu separei, eu achei bem interessante ele falando sobre como os intelectuais são responsáveis pela degeneração moral do Brasil, como eles fizeram um esforço em atacar todos os valores que a sociedade brasileira tinha. E o Olavo vai dizer que eles são agora responsáveis por essa inversão de valores que predomina na sociedade brasileira. Ele vai argumentar também que os intelectuais acham muitas vezes que basta dinheiro para que a cultura no país melhore, sendo que muitas obras culturais relevantes para a humanidade foram criadas em contextos em que não havia incentivo financeiro nenhum, e mesmo assim essas obras vieram à luz e auxiliaram a humanidade no seu progresso. Então, segundo Olavo, não é questão de dinheiro. Ele vai falar também como a esquerda brasileira, os intelectuais de esquerda, criaram esse banditismo que hoje a gente tem, principalmente no Rio de Janeiro. Ele vai dizer, e essa história muita gente não conhece, embora tenha inclusive até filmes sobre isso, que os intelectuais de esquerda, eles treinaram os bandidos comuns que estavam presos na Ilha Grande com técnicas de guerrilha, e depois esses bandos de criminosos viraram as organizações do tráfico que a gente agora conhece, Comando Vermelho, Amigos dos Amigos, vocês sabem o nome de várias outras. Então essa é a origem desse crime organizado que assola o país, principalmente o Rio de Janeiro. E eu acho isso importantíssimo dizer, porque muita gente não sabe disso e é uma informação muito importante. Ele vai dizer também que o consumo de drogas também aumentou graças à glamourização que essa intelectualidade fez do consumo de entorpecentes. Ele vai dizer que o consumo de drogas não começou ali com a classe média ou o povão. Ele começou como sendo um hábito assim chique, vanguardista das elites econômicas e culturais, e daí ele foi se espalhando para o resto da sociedade. Então ele vai colocar também na conta desses intelectuais de esquerda essa epidemia de drogas que a gente tem hoje.
E é interessante também notar que, apesar da esquerda se culpar desses vários males, eles reivindicam para si o monopólio da virtude. E isso o Olavo também vai criticar. Ele vai criticar, além disso, ele vai dizer que muitas vezes as pessoas são julgadas não pelos atos que elas fazem, mas sim por conta da sua ideologia ou da classe em que elas estão. O que a gente vê ainda hoje, né? Se uma pessoa faz parte de alguma minoria ou uma pessoa cometeu um ato horrível, mas é a favor dos pobres, dos fracos e comprimidos, como dizia o Chapolin, então a pessoa não é ruim, o ato não é ruim. O que é julgado bom ou mal é apenas o que faz progredir a revolução ou não. E eu fiquei assim bem espantada disso já ser corrente na década de 90. Talvez por eu ser criança na época eu tenho uma visão assim mais ingênua do que a década de 90 foi. Mas foi bom saber que já na época esses problemas que a gente enfrenta hoje já eram presentes. Assim, não foi bom no sentido de eu ter ficado feliz, porque eu não fiquei, mas assim, foi de abrir os olhos. Ele vai argumentar também que a nossa intelectualidade é bastante provinciana, que muitas vezes se confunde o fato de uma pessoa ser famosa com o fato dela ser um grande intelectual. E aí ele vai criticar que muitas vezes os nossos intelectuais não conhecem o básico do pensamento ocidental. No caso, ele vai citar aqui Platão e Aristóteles. E ele vai dizer que ele vai ficar bastante, como eu posso dizer, deprimido em relação a isso, porque são conhecimentos básicos que pelo menos todo intelectual ou todo filósofo deveria ter, mas que não é o caso aqui no Brasil. E por último, dentro das coisas que eu separei aqui, ele vai criticar o movimento negro por utilizar paradigmas, por utilizar uma mentalidade para definir a questão racial no Brasil que é importada dos Estados Unidos e que não cabe aqui. Essa crítica dele eu achei bastante relevante, inclusive, para quem não conhece, tem um canal aqui no YouTube da Lívia Zarutti, em que ela fala de questões raciais e tal, e que ela faz a mesma crítica. E é interessante notar novamente como essa questão já se fazia presente nos anos 90. Eu achei que fosse uma coisa recente, assim, de uns 10 anos para cá, e eu fiquei bastante impressionada de ver que essa questão já tem bastante tempo. Obviamente, como o livro tem mais de 600 páginas, ele vai falar sobre diversos outros assuntos, mas eu não queria fazer com esse livro o que eu fiz com o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, dividir em 3 vídeos ou mais com quase meia hora cada um. Eu senti que esse formato não foi muito feliz aqui com vocês. Então eu resolvi pegar assim alguns temas que eu achei mais relevantes e fazer um apanhado aqui para vocês. Se vocês quiserem um segundo vídeo falando sobre os outros temas que o Olavo aborda nesse livro, comentem aqui abaixo que eu faço com todo prazer. Mas eu resolvi resumir aqui o que eu achei mais interessante, tá? Se você já leu o livro, comenta aqui abaixo o que você achou. Se você ficou curioso, curiosa para ler, me diz também que eu quero saber, certo? Não esquece de ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar o seu joinha ou o seu dislike e um comentário, tá? Eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo! A capinha do livro vai ficar aqui na capinha do vídeo. E como eu disse, vou deixar título, autor, editora, tudo aqui embaixo para vocês acharem sem dificuldade, tá? Agora sim, até a próxima. Beijo!